Vamos falar aqui da Even Construtora Incorporadora, ticker EVEN3, cotação atual de R$ 6,78, últimos 12 meses valorizou mais de 31%, PL bem interessante de 8,53%, P/VP bem descontado de 0,70% e pagando um dividendo de 3,71%. E aqui você vê a tendência do papel nos últimos meses com uma certa alta. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 há um ano, considerando o reinvestimento de proventos, hoje você teria R$ 1.247,23. Quando você olha que a rentabilidade real do papel, que é quando se desconta a inflação, no último mês uma recuperação, aí uma alta de quase 5%, últimos 3 meses uma certa estabilidade, uma queda de 0,5%, não é muita coisa, de 0,50%. E aí você vê que nos últimos 5 anos teve um certo retorno positivo, com destaque para um ano, com um retorno acima dos 26%. E quem investiu no papel há 10 anos teve aí uma depreciação, a desvalorização do seu investimento de quase 38%. Quando você vê aqui no segmento de incorporações, comparando o papel com esse segmento, você vê que o PL dele está um pouco alto em relação ao segmento, mas continua sendo um PL interessante, e o P/VP bastante descontado, que também é muito interessante, e paga um dividendo acima do segmento, também é um bom sinal. Margem líquida está um pouco mais baixa do que a do segmento, e na minha opinião é uma margem líquida baixa, não é? Para justificar, por exemplo, um aumento de dividendos. E o payout também está baixinho, o que é bom, você quer um payout baixo, de 29,74%. Você quer receber muito dividendo, mas a empresa usando pouco em termos de payout. Esses números aqui de margem líquida e payout me indicam que esse valor aqui de 3,71% de dividendos é sustentável no longo prazo sim, mas com a margem dessa de 6,28%, eu não consigo ver nenhum aumento de proventos no prazo curto. Fazendo checklist do investidor, você vê que o papel tem mais de 5 anos de bolsa, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, a liquidez média diária está acima dos R$2 milhões por dia, a dívida está menor que o patrimônio, tudo isso bastante positivo. Os pontos de preocupação do papel, que nos últimos 20 trimestres, teve trimestre que não teve lucro, o ROI está abaixo dos 10%, teve ano que deu prejuízo fiscal, não vem pagando mais de 5% de dividendos em média nos últimos 5 anos e não acredito que vai acontecer isso, a margem é muito pequenininha. A empresa também teve anos nos últimos 5 anos que não apresentou crescimento de lucro e os investidores não estão avaliando o papel tão bem assim. Aqui você vê o dividendo atual de 3,71%, média nos últimos 5 anos de 3,42%, como eu falei, deve ficar aí bem nessa casa, não é? Apesar que isso aí está sendo bastante elevado devido a esse dividendo aqui de 2021, mas eu acredito que esse dividendo atual dos seus 3,7, 3,8, poderia ser sustentável sim, de acordo com o interesse dos executivos da empresa. Fazendo aqui a comparação desse papel nos últimos 5 anos com os índices do IBOV e do IPCA, investidos nesse papel há 5 anos atrás, hoje você teria um retorno de 51%, enquanto o IBOV na casa dos seus 46% e o IPCA 31%. Ou seja, R$1.000 investidos há 5 anos, hoje você teria R$ 1.517,10, em linha com alguns desses índices que você está vendo aqui, mas também ganha de alguns, perde de outros, mas também não é um retorno que surpreenda. Em termos da Even, se você não conhece, ela é uma empresa que atua há mais de 40 anos no mercado imobiliário. Sua presença é prioritária e estratégica nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em termos de liquidez média diária, 5,9 milhões, uma boa liquidez. TAG a longo de 100%, muito bom como tem que ser. Volatilidade está mais ou menos em linha com o setor, mas é alta, não é? 50,56 contra 14,95 do IBOV. Ela está tão alta assim porque essa liquidez média diária também não é uma liquidez que justifica uma redução nessa volatilidade. Com o aumento da liquidez, pode ser que a volatilidade tenda a cair. Em termos de preço-alvo, os analistas estimam R$ 7,36, potencial de alta de seus 8,55%, onde você tem 2 analistas indicando a compra, 1 a venda e 4 a neutralidade, ou seja, aí em média os analistas estão com sentimento neutro para o papel. Quando você faz análise técnica mensal de curto prazo, você vê aqui que as médias móveis estão com indicação de compra forte, indicadores técnicos também com indicação de compra forte, então do ponto de vista da análise técnica mensal, a tendência está de compra forte para o papel.